E aí era a igreja ali, uma chácara, era legal, cara. O pastor tinha um ônibus que ele buscava o pessoal na casa. Então a gente era bem pobrezinho, velho. E aí, tipo, o pastor não tinha esse negócio, eu não tenho como ir pra igreja. O pastor ia buscar de ônibus, quem não podia. E a gente passava nos bairros, pegava o pessoal e ele levava pra igreja. Então, isso foi um ponto legal, assim, porque daí o pessoal me recebeu bem, né? E aí eu cheguei na igreja lá e foi uma palavra muito poderosa, assim, e aí eu entreguei a vida a Jesus, né? E aí, logo depois disso, cara, foi um start. Eu entreguei a vida a Jesus, eu era o único cristão na minha casa, né? Meu pai não aceitava crente em casa. Mas eles eram de outra religião? O meu pai era. O meu pai, da parte da minha avó, eles eram daquela religião afro, sabe, né? Então, a minha avó também e tal, já fez trabalhos, e meu pai manifestava demônio em meu pai, em casa, a gente vivia assim. E você viu? Já vi muito. A minha mãe, ela teve um contato assim, quando era pequeno, ela ia numa igreja quadrangular, aí manifestava baixava o demônio lá no meu pai, manifestava nele, e a minha mãe chamava o pastor da igreja pra ir lá expulsar. Entendeu? Eles iam lá na sua casa. A gente via muita coisa assim espiritual, porque a minha avó, ela fazia trabalhos e tal, né? E aí aparecia os demônios lá pra ela, cobrando de coisas que ela, que ela deixou de fazer. Deixou de fazer. E aí eles ameaçavam, eles falavam que ia matar todos os filhos dela, né? E alguns eles morreram de forma trágica mesmo, inclusive meu pai, né? Depois, mais pra frente, eu vou falar sobre essa parte. Mas assim, aí eu via a manifestação de maneira, mas não entendia muito bem, aí expulsava e tal, mas esse foi o único contato que eu tive, assim. E aí quando eu me converti na igreja, assim, nessa igreja... Só vira aqui, ó, pra na mim, boca, assim? é isso aí. Tá. Quando eu me Aí, acho que converti, agora sim. quando eu me converti nessa igreja, que eu fui o primeiro de casa a ir pra igreja daí, né? Logo depois eu levei minha mãe e meu irmão, né, pra igreja. Aí teve um encontro na igreja chamada Encontro com Mas tipo Deus. assim, você chamou ela, falou assim, vamos pra igreja aí. Não foi fácil, assim, não foi fácil, porque meu pai era barra pesada, velho. Meu pai não queria mesmo crente na igreja. E quando eu me converti, eu sou um tipo de pessoa que, quando eu quero alguma coisa, cara, eu vou até o fim, sabe? Tipo, eu sou muito focado, assim. E quando eu conheci Jesus, cara, foi uma coisa, pra mim, foi algo muito forte, cara. Então eu fiquei louco, assim, cara. Tipo, eu ia pra igreja, tinha culto terça da vitória, eu tinha 16 anos, né? Aí tinha terça da vitória, eu tava lá, velho. Aí tinha não sei o que lá na igreja, tava em tudo na igreja tava fazendo as parte. Campanhas. Só que logo eu comecei a me interessar pela música, assim, no louvor, e eu falei, cara, eu sempre gostei de música, mas nunca tocava nada. Sim. Foi um despertar, assim, porque daí eu comecei a ver os músicos, comecei a me interessar. Eu vi o cara tocando violão, falei, cara, nossa, que legal, os caras tocando violão, eu queria aprender. E aí foi indo, cara. Comecei a frequentar a igreja, depois teve um encontro com Deus e eu me batizei. Aí quando eu me batizei, Você foi no encontro com Deus. Fui no encontro com Deus. Quando eu me batizei, nesse encontro com Deus, você tinha que ficar 3 dias na chácara, né? E aí ali eu fui batizado no Espírito Santo também, comecei a falar em línguas, enfim. Aí me batizei nas águas. Aí no último dia do encontro, eles chamam a família. Aí escreve carta, a família escreve uma carta. Meu pai me escreveu uma carta assim, bem simples, assim, mas a minha mãe, meu irmão e tal, eles não iam na igreja. Mas daí nesse dia eles foram, né? Eu acho que só. Não, meu irmão não foi, só foi minha mãe. Aí meu pai não foi, não quis ir, não participar da igreja. Não queria, cara, igreja e nem queria filho crente. E aí, nesse encontro com Deus, tal, eu pedi perdão pra minha mãe, né, por muita coisa que eu aprontava, tinha 16 anos, mas era da pá virado, velho. E aprontei demais, assim, aí eu pedi perdão pra minha mãe e tal. Até perdoei meu pai, que eu tinha um ódio terrível dele, cara. Eu tinha um ódio, assim, do meu pai, que eu não posso falar aqui no YouTube aquela palavra quando a pessoa vai vai debaixo da terra. Sim. Mas é isso que eu queria. O Sheol. Isso, porque o meu pai... Tem que usar a palavra hebraica. Isso. O meu pai, cara, ele batia na minha mãe. Então eu cresci vendo isso, eu comecei a ter muito ódio do meu pai, velho. Tinha um ódio mortal do meu pai que eu falava pra todo mundo, falava, cara, eu não gosto do meu pai, eu odeio meu pai. E aí no dia do encontro com Deus eu liberei perdão pra ele, né? Foi difícil, mas eu liberei perdão. E aí o que aconteceu? Cheguei em casa, velho. Isso foi no domingo à noite. Cheguei em casa. Na segunda-feira de manhã, o meu pai falou: você se batizou na igreja, né? Eu tô vendo que você tá indo muito na igreja, que você se batizou. É o seguinte, cara, ou você para de ir pra igreja, ou você não fica mais aqui em casa. Eu tinha 16 anos de idade. Nossa, chegou nesse ponto aí. Chegou nesse ponto. Ele falou assim, cara, eu não quero você mais aqui. Ou você para de ir pra igreja,
ou eu não quero você mais aqui. E eu tava tão, tipo assim, cara, o encontro com Deus na minha vida foi um divisor de águas, assim. Então, eu tava naquele primeiro amor, sabe? E aí, tipo, eu falei, então tá bom. Eu tava só com a roupa do corpo assim, e eu falei, então, a partir de hoje eu não entro mais aqui em casa. Eu vou morar na rua, se for possível, vou ficar na rua. Aí eu saí, fiquei lá na rua, na esquina de casa, assim. E aí, eu não lembro se eu mandei mensagem ou minha mãe ligou pro pastor da igreja, nessa chácara. Daí mandaram um pastor ir me buscar na rua. Aí eu fui morar na igreja. Fiquei lá na igreja. Aí eu tive que sair da escola, né? Porque eu comecei a faltar na escola. Porque o meu pai mandou embora de casa, não podia voltar pra Não casa. tinha como, né? E a minha mãe, como meu pai era muito bravo, assim, judiava muito dela e tal, ela não pôde fazer muita coisa. E aí eu fiquei na igreja. Aí começou um trabalhar de Deus, assim. Aí no caso, aí minha mãe começou a ir pra igreja também, meu irmão começou a ir, eles se converteram. E aí logo depois, um tempo depois, eles se separaram. Meu pai e minha mãe se separaram, meu pai não quis mais e tal. E eles se separaram e venderam a casa, dividiram. Aí eu fui morar com a minha mãe. Aí a nossa vida começou a mudar, né? A minha mãe pegou firme na igreja, meu irmão também se converteu e tal. E aí o meu chamado na música começou, porque a minha mãe, assim que ela, tipo assim, venderam a casa, a primeira coisa que ela fez, comprou um violão pra mim. Aí ela comprou um violãozinho e tal, e eu comecei a aprender sozinho. Comecei a aprender com o pessoal lá na igreja e aquela sede, né, de aprender. E aí Deus foi me dando sabedoria, foi aprendendo e tal. Sozinho, você ia Sozinho, pesquisar. sozinho. Aí E eu onde você achava material pra poder fazer isso? Comprava aqueles livros Isso, aqueles livrinhos. Mas assim, da banca? tinha aqueles livrinhos, esses livrinhos, mas como na igreja lá, eu fazia tudo, cara. Tipo assim, eu tava na igreja lá, então eu ajudava a limpar a igreja, ajudava o pessoal no louvor lá a arrumar as coisas e tal. E aí tinha uma gaveta lá no louvor com uma pasta, com as cifras, e aí tinha, na cifra, assim, já tinha os modelos dos acordes, né? E aí Sim. eu pedia pro líder do louvor, ô cara, você me empresta essa pasta aí, algumas cifras pra eu aprender a tocar uns louvor, e tinha celas, né? E aí eu comecei, cara, peguei as cifras ali e comecei a aprender sozinho. E aí o que acontecia? Eu ia na cela, né? Aí eu começava a tocar na cela, só que ninguém queria me ouvir, velho, porque A igreja trabalhava em célula, então. trabalhava. Só que essa célula aí, o meu líder de célula, o pastor Márcio, que cuidava de mim e tal, cara, eu devo muito ao pastor Márcio, assim, esse pastor, né? Que na época ele não era pastor, ainda hoje ele é pastor. E aí ele cuidava muito da gente, cara. E aí, tipo, ele dava muita oportunidade. Eu com esse violãozinho aprendendo a tocar, eu blém, blém, cara, tentando. E ele abrindo a porta da célula pra eu tocar os louvores na célula. E eu Sim. tocando lá, cara, os louvores, tudo. Ninguém queria me ouvir e tal, tirava um sarro, não sei o quê. Mas aí Deus foi me dando graça, cara. Daí eu fui aprendendo. Aí logo já entrei pra equipe de louvor da igreja tocando violão. Fiquei um bom tempo tocando violão. Logo depois já me interessei pelo teclado, já fui sozinho pro teclado e comecei a tocar também. Aí a pastora começou a ver que tinha alguma coisa ali. E aí eu fui indo pros outros instrumentos, né? E aí começou o chamado na minha vida, porque eu comecei a buscar muito a Deus pedindo sabedoria. Eu falava, Deus, eu não tenho como pagar aula de violão, eu não tenho condições, então eu preciso que o Senhor me ensine a tocar. E aí eu fui aprendendo, cara. Fui aprendendo e assim foi indo. Eu fui aprendendo a tocar O os primeiro foi o outros violão. instrumentos. Primeiro. Violão. Ninguém Aí quando você vai pro violão é guitarra, baixo, aí Isso, como é que é? aí eu fui indo, porque na igreja, nessa época aí, quem, tipo assim, o guitarrista faltou, aí eu ia cobrir o guitarrista. O baixista faltou, eu ia. E não era só tocar, velho. Essa equipe de louvor, pra mim, foi uma das maiores referências que eu tive na minha vida, porque eles consagravam muito. Tinha um dia que a gente ficava na igreja só, a equipe do louvor só se consagrando, de jejum e oração. Desde manhã na chácara, a gente tomava banho lá e ficava pro culto. Mas era uma época que, por exemplo, a gente começava a tocar, os demônios manifestavam na igreja, velho. Só com a gente começando a tocar. O pessoal tinha Tinha essa. esse hábito Isso. disso. A equipe de louvor era a primeira, era muito unida. A equipe de louvor, todo mundo era amigo, parceiro, ajudava um ao outro. E também a gente tinha essa vida também de consagração. Então a gente tinha uma vida mesmo ali consagrado, velho. E aí a gente começava a tocar e a gente via esse ambiente mudando, enfim.